Bom, pessoal, nesse vídeo eu vim trazer para vocês um tema que eu acho que é bem polêmico, porque todo mundo quer ter liberdade financeira, né? Mas ninguém quer pagar o preço, né? Que é estar fazendo algumas estratégias, tá movendo para poder conseguir chegar na liberdade financeira. A gente sabe que, como tudo na vida, né? A gente precisa ter ação para que as coisas aconteçam. E hoje eu vou estar falando para vocês qual o melhor caminho para o brasileiro que quer ter uma liberdade financeira. Se você acredita nessa crença de que você precisa trabalhar muito para você conseguir ter uma liberdade financeira, uma estabilidade financeira, quero dizer aqui para vocês que você está acreditando na maior mentira que existe, porque o jogo virou e você precisa se mover para que sua vida financeira mude. Nós precisamos entender, gente, que quem continuar nesse sistema de que nunca vai mudar, que a vida não muda porque a gente já nasceu assim, preciso dizer para você que você vai continuar nesse ciclo sempre do mesmo jeito, sem mudança alguma, né? Porque para que isso aconteça, você precisa seguir estratégias, né? Planejamentos para você conseguir ter a liberdade financeira, que eu acho assim que é o que todo mundo quer ter, mas nem todo mundo tá disposto a pagar o preço que é ter um planejamento financeiro, ter uma organização financeira para que isso aconteça. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês com clareza como fazer misericórdia. Quero mostrar para vocês de uma maneira simples, tá? Que todo brasileiro que vive de uma maneira comum possa guardar um pouco, tá? E possa viver sem tanto aperto, né, gente? Porque viver apertado é diferente de viver sem controle financeiro. A primeira coisa que eu vou te falar aqui e que ninguém te conta é que nós vivemos em uma sociedade em que o salário não dá para cobrir nem o básico se você não tem o pé no freio. Simplesmente o custo de vida aumenta a cada dia, né? Vai ficando cada vez mais difícil. E preciso falar para você também que as dívidas viraram uma coisa comum. As pessoas simplesmente romantizam o fato de serem endividados, né? A maioria das pessoas não querem acordar, tirar essa venda dos olhos. E é por isso que a maioria dos brasileiros andam apertado, com dívidas. A dívida cresce cada vez mais e não consegue ter um controle financeiro, né? A vida vive simplesmente uma loucura, esse ciclo vicioso que nunca tem fim. Então, assim, eu preciso ser bem clara para vocês nesse vídeo que enquanto vocês viverem nessa ideia de que a dívida é uma coisa comum, precisa viver desse jeito porque o salário é baixo, você precisa sair dessa acomodação de achar que isso é normal, tá? Você precisa entender que se você não mudar, a sua vida vai viver sempre a mesma. Porque se existe um problema que a maioria das pessoas, né, dos brasileiros enfrentam, é viver no automático, gente. Ninguém quer ter uma planilha, ninguém quer anotar o que tá fazendo, ninguém quer, ter uma responsabilidade de mudar a vida financeira e, viver mais tranquilamente futuramente, né? A maioria das pessoas só pensam em viver na ilusão de ostentar, de mostrar status, de mostrar uma coisa que não é. E uma coisa que eu falo pra vocês, que a partir do momento que você ter educação financeira, você nunca mais quer voltar para esse caos financeiro que é você viver essa bola de neve cada vez maior. Nós brasileiros aprendemos que precisamos trabalhar, pagar contas e viver assim pro resto da vida. Preciso falar para vocês aqui, gente, que isso não é uma liberdade financeira que vai deixar você viver a vida inteira desse jeito. Como assim liberdade? A maioria das pessoas, se for pensar, a maioria das pessoas não sabe o que é uma liberdade financeira, não sabe o que é uma educação financeira. E existe essa crença de que nós nascemos para trabalhar e para pagar contas, mas nós precisamos entender que isso não é um status da sua vida, isso é uma sobrevivência, tá? Você simplesmente está sobrevivendo, você não está vivendo. E eu falo para vocês que é sobrevivência, gente, porque quando
Hoje em dia não, que eu saí desse patamar, mas graças a Deus, hoje eu olho para trás e penso assim, nossa, como eu mudei, como as coisas mudaram. Mas isso mudou por quê? Porque eu tive a ação de começar a mudar estratégias, né? Tirar gastos, começar a mudar de fato mesmo, né? Começar não só na teórica, mas na prática principalmente, de falar eu vou mudar e eu vou parar com esse sistema de achar que é só gastar, gastar e gastar. Nós precisamos entender que essa ideia de que a gente só precisa trabalhar e pagar contas, isso não é um plano financeiro, isso é uma sobrevivência que a gente já se acostumou. A gente acha que isso é normal, a maioria dos brasileiros vivem assim. E o que tem é porque foi causado de herança. Gente, tem pessoas sim que começou com pouco, que começou de baixo mesmo, assim, do extremo zero, e hoje em dia tem a sua reserva financeira. Mas por quê? Porque essa pessoa pagou o preço de querer tirar coisas que não faz tanto sentido e começar a apostar no seu futuro, pensar a longo prazo. Então é isso que faz a total diferença na nossa vida, né? Começar a pensar a longo prazo, porque se nós só pensamos em hoje, né, daqui um mês, realmente a gente não vai ter essa ideia de que mudar é preciso. E nós precisamos entender que se nós queremos mudar, nós precisamos agir, né? Porque sem ação nada funciona. E o erro que 90% dos brasileiros cometem é não guardar porque é pouco. Gente, eu acho assim que eu vou falar isso em todos os vídeos, mas a verdade é essa, né? A maioria dos brasileiros pensa que não pode guardar porque ganha pouco demais, que não compensa guardar porque não vale nem a pena o valor que é, e isso é o que mantém as pessoas nesse caos financeiro, né? As pessoas acreditam que porque vai guardar ali 20 reais, 50 reais no mês, não faz a menor diferença, o menor sentido. Eu falei pra vocês, acho que de uns 2 vídeos pra cá, que eu quero abrir com vocês uma reserva financeira, tá? Com uma meta da gente colocar um valor, estipular um valor, tá? Eu quero que vocês comentem nos comentários qual o valor que vocês acham que é acessível para poder estar colocando, e a gente vai abrir essa reserva, colocar esse valor até o final do ano pra gente ver o tanto que rendeu e se valeu a pena ou não, certo? Então, gente, o maior erro do brasileiro não é ganhar pouco, é não saber o que faz com o que ganha, né? Ganha pouco e ainda faz compras impulsivas, gasta com gastos supérfluos, compra tudo que tá na promoção, não anota o que gasta, né? Não tem um planejamento financeiro. Então, assim, vai ficar cada vez pior, sim. Então, assim, é triste, mas eu tenho que falar pra vocês aqui que 90% dos brasileiros comete esse erro. Porque tem um sistema, gente, que atrapalha demais a nossa vida financeira, que é o quê? Se tem pouco, gasta. Se tá apertado, gasta. Se não tem dinheiro, faz dívida. Então, assim, tá cada vez pior, sabe? Sempre cavando um buraco maior do que o outro. Então, assim, se você não entender que você precisa frear essas atitudes, tá? Você nunca vai sair desse ciclo. Nós precisamos entender, gente, que quando nós falamos de liberdade financeira, né, não se trata do quanto a gente ganha, se trata do quanto a gente mantém e multiplica. Por exemplo, eu tenho 50 reais sobrando, mas esses 50 reais não vai fazer a menor diferença na minha vida. Se eu deixo esse valor na conta e aí eu acostumo com esse hábito de guardar 50, 50, 50 todo mês, quando você for ver, aquele valor já tá um valor ok, já vai estar um valor bom demais. Então, assim, não se engane de achar que é porque é pouco que não vale a pena guardar. E qual o único caminho que o brasileiro tem para poder sair desse ciclo vicioso que é o quê? Essa coisa de trabalhar e gastar, a verdade é gastar. A verdade é simples, só que a maioria, né, não quer seguir essas dicas e essas estratégias, e é isso que acaba atrapalhando, porque todo mundo acha, clichê, seguir dicas, fazendo isso. Gente, mas é o básico que funciona. Você precisa entender que enquanto você não colocar na sua mente que você precisa mudar, que você precisa cortar gastos, que você precisa fazer um planejamento, né, correr de novas dívidas, você não vai mudar digamos que essa realidade. Esse caminho que precisamos seguir para que a gente melhore a nossa vida financeira, ela tem 3 pilares. E quais são esses 3 pilares? Primeiramente, anotar tudo.
tá, gente? É o planejamento. Gente, anotar tudo é essencial, né? Você não vai ficar tentando lembrar de tudo que você deve, você não vai ficar tentando lembrar de tudo que você precisa pagar. Eu preciso falar pra vocês aqui que quando eu comecei, isso é assim, parece brincadeira, mas é sério. Quando eu comecei, eu fico pensando que eu tinha uma planilha, gente, um caderno não dava, um caderno com aquelas linhas, que se eu não me engano é 30 linhas, né? Eu não conseguia colocar tudo, de um mês eu não conseguia colocar tudo. Por quê? Porque eu tinha muita conta acumulada, eu tinha muita dívida sem resolver e já ia fazendo outras, e tipo assim, e aquilo era uma coisa natural pra mim. Tipo, pra mim era natural eu dever um valor, tipo, o mês que eu não tinha nada pra... tinha que procurar, sabe? Então assim, eu vivi por muitos anos desse jeito, e aí eu não anotava nada. Aí o que que acontecia? Eu comprava uma coisa aqui, outra ali, quando eu ia ver, as contas necessárias, essenciais, não estavam pagas, e aí ia remontando de um mês para outro, de um mês para outro, e aquilo virava uma loucura, gente. Então assim, o primeiro pilar é você anotar tudo. Por quê? Porque se você não controla o dinheiro lhe controla. E tipo assim, quando o dinheiro lhe controla, é um verdadeiro desastre, tá, gente? Porque só é ladeira abaixo. Você fazendo esse primeiro pilar, que é anotar tudo, você vai anotar tudo que entra, né, e o valor que sai. Você precisa... depois que você anotar tudo, você vai fazer o seguinte: você vai cortar gastos supérfluos, né? Você vai colocar, como eu já falei em outros vídeos, você vai colocar por categoria: essencial, necessidade e gastos supérfluos. Primeiramente, você vai dar prioridade, né? É o que é prioridade na sua vida. O que é essencial para sua sobrevivência, você precisa, né? Você vai ter que manter. O que é necessidade, você vai dar uma diminuída. E o que é gasto supérfluo, você vai diminuir mais ainda. Porque assim, gente, parece que vocês pensam assim, nossa, é muito fácil falar. Falar é fácil, mas eu entendo perfeitamente que, tipo assim, agir não é. Porque, né, parece que a conta não bate. Mas quando você começa a colocar tudo em planilha, que você começa a anotar, você começa a ver os resultados vindo. E além de você cortar os gastos, você precisa colocar limites. Por exemplo, você tem um cartão de crédito e aí você gasta um valor X, mas aí você vai colocar um limite naquilo. Não, a partir de agora eu só vou gastar um valor X, porque eu só posso até esse valor, né? É você pôr limites, pra você impor que o dinheiro mande em você. Então você vai fazer o quê? Você vai começar a colocar um limite, né? Ah, o meu cartão de crédito esse mês eu só me permito gastar R$200. Pronto, nada mais do que aquilo. Porque se você for na ideia de que o cartão tem limite, gente, você se afunda cada vez mais, né? Porque nós temos uma mania de achar que o cartão de crédito é um dinheiro que a gente tem. E não é, gente. Aquilo é um crédito, né? Aquilo é um valor que você ainda vai pagar por ele. Então, assim, você precisa aprender a se manter controlado nisso aí, porque senão nada funciona. Agora, o segundo pilar dessa pirâmide é o quê? É você ter, né, uma reserva financeira. A maioria vai achar que não, porque o valor que eu tenho não coincide para mim colocar. Você vai colocar a sua renda total e você vai tirar 10% daquele valor para colocar na sua reserva. Ah, eu tô com muita dívida, eu ainda não consigo. Coloca pouco então. Não estipula um valor, por exemplo, só coloca para você ir colocando um limite, né? E você pensar que você precisa colocar naquela reserva um valor. Ah, mas não, quando eu comecei com R$5. Eu só tinha R$5 e um sonho. E graças a Deus, gente, deu super certo, né? No outro mês eu coloquei 20, aí no outro mês eu já coloquei um valor, aí não dava, porque as contas apertavam, eu colocava um valor menor. Mas eu não deixava de colocar na caixinha, né, nesse cofrinho. E outra coisa, hoje em dia é um hábito na minha vida, tipo assim, isso já se tornou natural, né? Planilha, organização e colocar um valor na reserva. Então assim, a reserva financeira, ela é o segundo pilar, porque tipo assim, ela vai lhe fazer criar o hábito de começar a se organizar, né, e começar a guardar um valor, mesmo que seja pouco. Por quê? Porque não é sobre o valor, gente, é sobre o hábito. Não importa se você vai guardar 5, 10, 20 reais. O que importa é que você comece. Porque assim, se você for esperar o momento perfeito,
tá? Perfeito. Pra você começar a guardar, você nunca vai guardar. Porque, tipo assim, nunca vai sobrar dinheiro, porque não sobra. Então você vai fazer essa coisa, como eu falei, eu coloquei 5 reais, você coloca 5, 10 reais, 20 reais e deixa lá. Aí no outro mês você vai fazer a mesma coisa. Então assim, esse hábito vai se tornar uma coisa super natural na sua vida. E o terceiro pilar é fazer o dinheiro trabalhar para você. Como que eu vou fazer isso? Você simplesmente vai começar a investir, como eu falei. Você vai fazer pequenos investimentos, né? Que logo de cara, gente, vocês vão começar a estudar bastante sobre isso, né? Foi uma coisa que eu fiz, gente. Eu assistia vídeo o tempo todo. Se eu tava lavando louça, eu assistia vídeo. Se eu tava varrendo a casa, eu assistia, eu ouvia, né? Mesmo que não desse pra mim assistir, mas eu ouvia. E aí, assim, foi dando continuidade na minha educação financeira. Mas assim, quando eu decidi começar, eu não sabia absolutamente nada. Então assim, você vai estudando um pouco, né? Então assim, pra você começar logo, né, pra dizer assim, eu não sei investir, gente, invista em um CDB, invista no Tesouro Direto, sabe? Em contas remuneradas, né? Que você faça com que esse dinheiro cresça, né, que seja pouco, mas que ele aumente. Não é deixar dinheiro parado, deixar dinheiro debaixo do colchão, deixar dinheiro em casa, porque vai que os ratos comem, né? Aí você... Por que eu tô falando isso, gente? Porque teve uma época que não existia tanto essa coisa de conta, sabe? E aí o que aconteceu? Eu lembro que não tinha tanto essa coisa de conta, foi um bom tempo atrás. E aí meu avô, ele tava decidido a comprar uma moto, e aí ele decidiu que queria uma moto lá. Aí chegou, o cara veio trazer a moto, coisa e tal. E aí, quando meu avô foi pegar o dinheiro, gente, o dinheiro tava todo... Ainda bem que, tipo assim, tava enrolado em tanta coisa que acabou que não chegou a atingir o dinheiro. Mas por pouco, meu avô tinha perdido todo o valor do dinheiro da moto por causa de rato, né? Então, assim, você tem que ter o maior cuidado. Faça colocar o dinheiro em uma conta. Ah, mas não tem... Gente, coloca em um cofrinho, um CDB, que rende, né? Todos os dias, rende pouco, mas rende, não importa, rende mais do que a poupança. Então assim, quando você faz isso, o seu dinheiro cresce, e é isso que você precisa fazer, com que o dinheiro cresça e não que ele perca o valor. E a verdade é dura, gente, mas eu preciso dizer pra vocês que vocês vão precisar ser fortes, focados, pra poder continuar, pra você dizer não para muitas coisas, tá? Para você começar a focar em você e no seu futuro, tá? A longo prazo. Então você vai ter que aprender a dizer não. Você vai ter que ver as companhias com quem você anda, porque isso reflete muito na nossa vida, tá? Porque assim, se você anda com uma pessoa que só fala em gastar, em ostentar, em comprar, você vai ficar meio que balançado, tá? Então escolha as pessoas que realmente queiram a mesma coisa que você, certo? Outra coisa, vai ser difícil, porque não é fácil, você cortar gastos, principalmente se você é uma pessoa muito gastadeira, né, que você só pensa em gastar. Isso vai ser difícil, tipo, vai ser tipo um sacrifício, gente, porque, sinceramente, não é fácil não. Se eu falar aqui pra vocês que é fácil começar a economizar, começar a pagar todas as contas, não é fácil. Só que no final, quando você vê o resultado que você teve, você, tipo assim... Você fica pensando, por que eu não fiz isso antes? Porque quando nós começamos a pensar que a gente quer ter uma liberdade financeira, a gente precisa fazer essas estratégias até quando ninguém está vendo. Tipo, ser forte mesmo, né? Dizer que você não quer certas coisas, né? Dizer não para compras, para o pensamento de, você merece, né? Isso aqui não vai fazer mal. Você precisa entender que ou você quer um conforto, entre aspas, agora, ou você quer uma liberdade financeira futuramente, né? Você tem que colocar aí na balança para ver qual pesa mais. Se eu te fazer essa pergunta hoje, né? Qual que é melhor para você? Ter o vício de comprar certas coisas hoje, tirar os gastos supérfluos hoje, ou ter uma liberdade financeira futuramente? Ter uma paz e uma tranquilidade financeira de falar, graças a Deus eu tenho uma renda que trabalha por mim agora, ao invés de eu ficar me acabando de trabalhar para poder pagar conta e esse ciclo não tem fim. E qual é o diferencial, né, que tem pra gente poder seguir essas estratégias? Bom, gente, primeiramente que você vai ver muita coisa sobre investimento, muita gente começando do zero,
tá? Igual eu mesmo. Comecei do extremo zero. Tenho a liberdade financeira? Não. Ainda não, mas consegui sair das dívidas, consegui aprender muito sobre educação financeira, que é o conhecimento que ninguém vai tirar de mim, né? Que é uma coisa que eu aprendi, é meu. E sem falar também que nós temos muita informação acessível. Igual eu falei pra vocês, podcasts, vídeos. Se você pesquisar aí sobre educação financeira, vai vir um monte de coisa pra você tá vendo cada vez mais. Igual eu falei pra vocês, eu sempre fazia isso, fazendo mesmo minhas atividades de casa, né? Que às vezes a gente não precisa você plantar a bunda no sofá pra você poder ouvir um vídeo falando sobre uma coisa. Tipo, eu fazendo as minhas atividades de casa mesmo, eu assistia muita coisa, ouvia muita coisa sobre educação financeira. E como eu mostrei pra vocês, eu acho que caiu aqui, gente, no comecinho do vídeo. Aqui, ó, o meu livrinho sobre Deixe de Ser Pobre, que é do Eduardo Feedback, né? Que é o Primo Pobre. Eu tô lendo esse livro aqui, gente. Isso aqui, o que tem de conhecimento não tá escrito. Então, no comentário fixado também eu vou estar deixando o link desse livro, né? Caso vocês queiram adquirir. Que, tipo assim, é muita informação, gente. Você assiste vídeo, você aprende. Você assiste um podcast, você aprende. É muita coisa sobre o assunto. Então, assim, você tem tudo, né? Você tem tudo na mão para você poder começar a se organizar financeiramente. Porque nós precisamos entender uma diferença que existe aí, né? Não é sobre a falta do dinheiro, é sobre a falta de decisão, né? Muitas vezes falta decisão na vida da gente, como eu falei pra vocês, muitas vezes a gente se deixa levar, né? Ah, não tá, tipo assim, mesmo que você esteja sofrendo com tanto aperto, com tanta conta, dívida para poder pagar parcelamentos, você ainda insiste em viver nesse caos financeiro porque não quer abrir mão, dizer não para ter uma liberdade financeira futuramente. Quero que você me responda aqui nos comentários o que faz mais sentido para você. Ter coisas hoje em dia, né? Ter coisas supérfluas ou ter uma liberdade depois, futuramente, a longo prazo, né? Quero que vocês me respondam aqui nos comentários, tá? Peço a vocês que, se gostaram desse vídeo, deixa o like aí. Se você caiu aqui de paraquedas, se inscreva no canal, porque aqui a gente traz vídeo toda terça, quinta e domingo às 19 horas, tá, gente? Sem faltar. E aí, vocês vão ter esses vídeos, mesmo que seja simples, mas que tem muita informação, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou também, gente, deixa um hype aí. Tem aqui nas opções hypar, tá? Isso ajuda demais. Compartilhe com um amigo ou uma amiga. E é isso. Que Deus abençoe vocês grandiosamente. Forte abraço, tá? Que Deus abençoe vocês. E peço também que, se você não deixou o like nesse vídeo, deixa aí agora pra fortalecer, tá bom? Grande beijo, forte abraço. Espero vocês nos próximos vídeos.